meditar com você a respeito do chamado. Estamos vivendo um período bastante conturbado, onde as pessoas estão buscando se eleger. Mas eu estou falando a você que você já foi chamado. O texto da nossa mensagem é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Se Jesus Cristo nos chamou para o ministério da reconciliação, significa que nós temos um chamado. E por nós termos um chamado, esse chamado ele é um chamado tão sério e tão profundo que em Romanos, capítulo 11, versículo 19, a palavra nos diz que o chamado, os dons de Deus e a vocação, o chamado, são irrevogáveis. Aí você pode perguntar: mas pastor, como é que eu tenho um chamado? Eu sou nova criatura, eu sou o único convertido da minha família, como eu tenho um chamado? E as pessoas confundem ministério. Não existe ministério grande, não existe ministério pequeno. Aquilo que você pode fazer dentro da sua capacidade, dentro da sua família, sendo um missionário para dentro da sua família. Se você analisar com uma simplicidade tremenda, eu não tenho acesso à sua casa, eu não tenho acesso aos seus filhos, ao seu marido, aos seus pais, mas você tem acesso diariamente. E aí você pode perguntar assim: mas pastor, mas depois que eu me converti, as coisas estão mais difíceis, eu tenho sido perseguido. Mas em momento nenhum a Bíblia diz que você teria um caminho fácil. Jesus Cristo veio e nos diz que perseguiram a Ele e iriam perseguir a nós. Mas o interessante desse chamado é que ele é um chamado glorioso, é um chamado grandioso. Nós olhamos para o ministério pastoral e muitas pessoas confundem ministério pastoral com igreja. O ministério é o ministério da pregação do Evangelho. O ministério é o ministério da reconciliação de vidas com Jesus. Jesus Cristo é justamente aquele que faz a ligação do homem com Deus. Essa ligação que outrora havia sido rompida. É a ligação que está sendo refeita através de Jesus Cristo. E você é chamado para este ministério de reconciliação. Você é chamado para reconciliar as pessoas com Jesus Cristo, as pessoas que você tem acesso. Hoje nós temos muitas pessoas trabalhando no ministério como missionários, e essas pessoas se preparam e vão ao campo distante, vão a outros países, vão aos rincões do Brasil. Hoje nós temos um grupo fantástico pregando o Evangelho na Amazônia, pregando o Evangelho naquelas comunidades ribeirinhas. Hoje aqui você pega o seu ônibus para ir para o seu trabalho, pega o seu carro. Nas comunidades ribeirinhas, o transporte principal são os barcos, as lanchas, as voadeiras, como eles chamam lá, e justamente para alcançar aquelas pessoas. Aí você fala assim: mas eu não posso fazer isso. Você pode fazer muito mais, porque além de pregar aos seus, além de compartilhar o Evangelho com os seus, você pode alcançar esses que estão lá através da oração. Somando-se a este missionário que está trabalhando, você soma nas fileiras com ele através da sua oração. Então nós precisamos entender que este chamado é um chamado amplo, é um chamado profundo. Existe um comentarista que diz que o amor de Cristo, ele é implacável.
Aí alguém pode dizer assim, mas implacável é uma palavra forte. Implacável a gente pode aplicar a um caçador implacável, a um perseguidor implacável. Mas justamente o amor de Cristo é implacável porque o amor de Cristo vai até as últimas consequências. E o interessante é que este chamado também é um chamado implacável. Nós não podemos recalcitrar, nós não podemos fugir desse chamado, porque esse chamado vai nos alcançar. Muitas vezes nós entendemos esse chamado, mas colocamos esse chamado em segundo plano e vamos tocando nossa vida, vamos planejando nossa vida, vamos fazendo as coisas que os homens costumam dizer que coisas de sucesso. Mas em um momento de nossa vida, esse chamado nos alcança, porque aquilo para que Deus te chamou, aquele chamado específico que Deus tem com você, Ele não vai abrir mão, porque Deus não abre mão daqueles que Ele ama, Ele não abre mão daqueles que têm um propósito específico, porque nós fomos chamados. Interessante que a palavra diz que nós fomos chamados para ser santos. Nós fomos chamados para ser santos, nós fomos chamados para ser separados. E a palavra vem e diz assim, sede santo, como é santo o vosso Deus. Aí as pessoas querem compreender esse chamado de santidade, e ficam achando que santidade é um processo, santidade você vai se preparando, você vai se tornando santo, vai se tornando mais santo, e cada dia mais santo, só que os percalços da vida acabam interrompendo esse processo. Então eu gostaria de que você entendesse que santidade não é um processo, santidade é um ato, santidade é um desejo profundo do coração. Se nós formos olhar lá no livro de Daniel, Daniel vem com os seus amigos, ele diz que Daniel intentou no seu coração não se contaminar. Então eu venho dizer para você que santidade é um desejo profundo do seu coração. A partir do momento que você tem o chamado, que você começa a andar em santidade e você começa a buscar ao Senhor, a santidade do Senhor vai tomando posse da sua vida e você vai se tornando santo porque você está andando junto com Ele. Você vai se tornando santo porque você foi separado. Você vai se tornando santo porque a obra que você precisa fazer precisa de que ela seja feita com alguém santo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai para um centro cirúrgico, existem alguns instrumentos que vão ser utilizados, que esses instrumentos são esterilizados, são lavados, são separados, são armazenados para um uso específico. E o cirurgião não prossegue a cirurgia se aqueles instrumentos não estiverem devidamente esterilizados, ou seja, instrumentos esterilizados para um fim específico. A nossa vida é exatamente isso, nós somos chamados para ser santos para um fim específico. Por quê? Porque é necessário que nós tenhamos essa santidade, porque essa santidade envolve integridade. E aí você vai se perguntar, mas pastor, integridade para os dias de hoje? Exatamente isso. No momento que nós vivemos hoje no Brasil, nós precisamos de homens e mulheres íntegras. Nós precisamos de homens e mulheres honrados. Nós precisamos de homens e mulheres santos. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham uma postura correta diante das coisas. Por quê? Porque só assim nós vamos poder reconciliar o homem. Só assim nós vamos poder falar desse amor de Cristo. Só assim nós vamos poder influenciar na nossa família, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. Hoje o nosso país está carente de homens íntegros. Por quê? Porque os homens íntegros não podem se calar. Os homens íntegros não podem se esconder. Porque nós somos luz. Se nós somos luz, nós temos que clarear as trevas. Trevas, se você for procurar no dicionário, treva é justamente ausência de luz. A Bíblia diz que nós somos sal, nós também fomos chamados para ser sal, ou seja, nós fomos chamados para dar sabor, nós fomos chamados para temperar, nós fomos chamados para conservar. Porque o sal, além de dar sabor, além de temperar, ele também tem um aspecto de
conservação. O sal também, ele dá equilíbrio. Se você for para o ramo da agricultura, você vai entender que a terra precisa de sal para que possa ter a harmonia, para que possa ter o equilíbrio dos elementos químicos para que ela possa produzir. Então o sal também interfere na produção de alimentos, o sal interfere no caráter das coisas, o sal interfere na qualidade do sabor das coisas. Então nós precisamos entender que quando este chamado brota para mudar a vida das pessoas, para trazer reconciliação, mas acima de tudo, para trazer as pessoas para um nível de vida melhor. Jesus Cristo diz a respeito dele que ele era a água da vida. E nós precisamos entender que a água é interessante, porque quando se usa a água te leva para um nível mais alto. Jesus Cristo é aquele que te leva para um nível mais alto. Se alguém tem experiência, já viu um pedreiro trabalhando, ele trabalha com uma mangueirinha, com água, que ele confere as duas marcas. Aquela marca é justamente para trazer o nível. Jesus Cristo é justamente esse que traz você para um nível superior. Você está caído, você está sofrendo, você está amargurado, você está angustiado. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, você vem para um nível melhor, para um nível de saúde melhor, para um nível de relacionamento melhor e para um nível melhor de amor e de vida. Então, meu amado, cumpra o seu chamado diante desse país, porque esse país está precisando dos eleitos do Senhor para que façam diferença na vida deste país, na vida desta nação. Tenha uma noite de paz abençoada com o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar para os irmãos aqui, hoje estamos recebendo o pastor Gabriel da Nova Vida. E na Nova Vida tem os domingos encontros a partir das 8 horas da manhã.